Segundo informações do jornalista argentino Júlio Pavone, da TIC Sports, o Boca Juniors manifestou interesse em Benjamin Roleiser dos Santos. Inclusive, o presidente do Boca, que é o Riquelme, conversou com o Roleiser. O Roleiser manifestou interesse em ir para o Boca Juniors e a negociação só não aconteceu porque, segundo o jornalista, o Santos pediu 16 milhões de dólares. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar a nossa ideia, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like. É muito importante que você deixe o like nos nossos vídeos, porque assim o algoritmo do YouTube recomenda o vídeo na aba de recomendados. Beleza? Você é a favor do Santos negociar Benjamin Roleiser? Acha que já deu do argentino no Santos? Acha que ele pode se recuperar para ser pelo menos uma boa peça para sair do banco de reservas ou não? Acha que ele é craque, vai recuperar o seu futebol e ser titular do Peixe? Comenta aí, deixa seu comentário aí na caixa de comentários. Bom, a informação ela foi apurada pelo Lucas Mussetti. O Lucas Mussetti disse que não chegou nada no Santos. Então, pelo menos até o momento, tudo que eu vi a respeito dessa notícia foram essas duas apurações, do Júlio Pavone, da TIC Sports, e a do Lucas Mussetti, que disse que não chegou nada no Santos, mas ele disse que se chegar, o Santos vai conversar, vai negociar. Né? Então, significa que o Santos não está satisfeito com o jogador. E, por mim, para dar a minha opinião, sendo bastante sincero, o Santos tem que negociar o Roleiser, gente. É uma moeda cara e é um jogador que a gente pode usar, seja para fazer um bom caixa, seja para utilizar como uma boa moeda de troca. O Roleiser vale no mínimo 3 jogadores. Ele custou 11 milhões de euros, né? Isso paga 4 vezes o valor que o Santos investiu no Zé Rafael, por exemplo, que foi 2,5 milhões de euros. Então, para mim, na minha opinião, o jogador precisa ser utilizado no mercado, seja para fazer caixa, seja como moeda de troca. Eu sei que isso decepciona muita gente, eu sei que isso entristece muita gente, eu sei que o jogador tem muito fã dentro da torcida do Santos, embora eu nunca tenha entendido como é que um jogador que fez tão pouco na carreira, assim, e chegou por um valor tão alto, tão acima do que ele vale, tenha tantos admiradores na torcida do Santos, mas a verdade é que, de fato, ele tem admiração de alguns torcedores. É um jogador que, ao meu ver, nunca justificou metade do valor que foi investido nele. Ele tem, sim, algumas boas partidas com a camisa do Santos. Tem. Santos e Fortaleza, ele jogou muito bem e acabou decidindo a partida no finalzinho, naquele gol contra que é basicamente uma jogada dele, chute dele. Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, é dele assistência para o gol da vitória do Guilherme. Santos e Palmeiras, no apagar das luzes, ele entra depois no finalzinho do jogo e faz o gol da vitória. Então, ele teve alguns momentos, mas ele chegou com a expectativa de que ele fosse o protagonista do Santos. Inclusive, é só você ver o seu influenciador santista favorito, procura o que ele disse quando o Roleiser foi contratado. Ele chegou com uma pompa de craque, de extra classe, de jogador que chegava para mudar o Santos de patamar. E não foi esse o caso. Ele viveu de lampejos e via de regra, as apresentações dele foram ruins, principalmente do ponto de vista físico, da intensidade. Assim, era um jogador que cansava muito rápido. E, bom, não à toa ele terminou a temporada como reserva, né? Ele era reserva. E aí você podia falar, pelo menos ele é reserva, mas é reserva do Neymar. Ok, mas agora nem isso dá para falar, porque o Neymar ainda tá se recuperando e ele continua sendo reserva. Agora ele perdeu a posição pro Miguelito. Então como é que a gente tem um jogador de 11 milhões de euros no elenco que é a terceira opção? Foi isso que ele virou no Benfica. No Benfica ele chegou, foi contratado por 9 milhões de euros, e quando o Benfica botou ele para ser negociado no mercado, ele já era a terceira opção. Ele não era mais utilizado como titular e não era o primeiro reserva. Então, assim, os portugueses, eles foram inteligentes. Os portugueses não são tão burros como a gente retrata nas nossas piadas. Eles muito rapidamente viram que o Roleiser não prestava e botaram ele para ser negociado. Por que a gente vai ter tanta insistência em um jogador que já tá beirando... Ele tem 49 jogos, se eu não me engano. Tá beirando 50 jogos com a camisa do Santos, fez 3 gols. Um de pênalti, que o Guilherme deixou ele bater, um contra o CRB, que não valeu nada, e aquele contra o Palmeiras, esse sim, um gol muito importante. Mas é muito pouco, muito pouco. Nesse Campeonato Paulista eu vejo muita gente falando que ele começou bem. Sim, ele jogou contra o Novo Horizontino e contra o Guarani.
Contra os times de primeira divisão, ele não jogou bem. Ele é um dos líderes em grandes chances criadas do Campeonato Paulista. É verdade, ele criou 4 grandes chances. 2 contra o Novo Horizontino, um time de segunda divisão, 2 contra o Guarani, um time de terceira divisão. Então é um jogador que já mostrou que não tem nível para jogar a Série A. Não tem nível. Eu vejo algumas pessoas falando, mas num time ajeitadinho, ele vai voar, ele vai ser o líder de assistências do Brasil. Amigos, num time ajeitadinho, o Roleiser é banco. Num time ajeitadinho, o Roleiser é a terceira opção. Ele é a terceira opção no Santos. Ele não consegue ganhar a posição do Miguelito, do Barreal. Acordem pra vida. Você pode ter a técnica que for, se você não aguenta correr mais do que 20 minutos, você não presta pro futebol de alto rendimento, de alta competitividade. Então é um problema, porque eu acho sim que o Roleiser pode ser útil pro Santos, sendo aquela peça que entra, sei lá, depois dos 20 do segundo tempo, para dar um gás final, né? Com as duas equipes cansadas, ele pode fazer uma diferença. Mas o Santos gastou muito alto para que a única utilidade do Roleiser seja essa: entrar depois dos 20 do segundo tempo. Por isso eu acho que ele deve ser negociado. O Santos precisa procurar algum negócio que seja proveitoso para o Santos, que o Santos consiga algum valor no jogador, porque por mais que eu não goste do Roleiser, não dá para ignorar o fato de que o Santos comprou o jogador por 11 milhões de euros, que dá quase 70 milhões de reais. Isso é uma fortuna, o Santos precisa repor esse valor, ou pelo menos boa parte dele, ou então que o Santos troque ele por no mínimo 3 jogadores, e aí consiga um zagueiro, um volante e um ponta-direita, ou um lateral esquerdo. Acho que a amostra que o Roleiser tem aqui no Santos, que já é de quase 50 jogos, já deu para mostrar o que ele tem para oferecer. Os fãs do jogador dizem que ele só tá desanimado, né? Porque ele joga com jogadores ruins. Parem com isso, né, gente? O Roleiser jogou em 4 times na vida. River Plate, reserva. Estudiantes, chega como reserva, e aí tem uma temporada realmente boa, a de 2023. Benfica, reserva. Santos, reserva. Jogador reserva em 3 dos 4 times nos quais jogou. E eu não tenho dúvida de que se o Santos negociar ele, principalmente se for contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro, ele termina o ano como reserva. Pode ter seus bons momentos, pode ter os seus lampejos, mas eu não vejo o Roleiser se criando em nenhuma equipe da elite do Campeonato Brasileiro. Talvez, sei lá, se ele for negociado com uma Chapecoense, se bem que a Chapecoense enfiou 4 no Santos, né? Talvez ele consiga ser titular. Num Remo, nessas equipes que acabaram de subir, mas sei lá, no top 12, o Roleiser não se cria. O Roleiser não tem nível para ser titular de nenhuma dessas equipes. Concorda? Discorda? Me diz aí o que você acha do Roleiser, da possibilidade do Santos negociar o Roleiser, se pode rolar esse negócio com o Boca Juniors, sim ou não, o que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais e aguarde os nossos próximos vídeos. Amanhã tem jogo do Peixe, Santos e Atlético Paranaense, terceira rodada do Brasileiro, e é isso aí. Seja o que Deus quiser. Obrigado pela audiência de sempre e pra cima deles.